Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje debatendo um pouquinho a respeito da saúde vocal, algumas atitudes que devem ser evitadas e outras que devem ser incluídas na sua atividade diária. A gente volta a falar aqui na nossa tela interativa com a convidada de hoje, a doutora Cíntia, e a gente estava falando, vou pedir para a nossa produção voltar à nossa tela interativa número 5, que a gente estava falando sobre os alimentos, né, Cíntia? Tem dois tópicos aqui que eu quero destacar. A ingestão desses alimentos, por exemplo, pode provocar o refluxo de ácido do estômago para a garganta, causando essa irritação. Então, uma pessoa que consome muito esses alimentos pode ter um prejuízo maior por conta disso, por conta desse ácido? Sim, pode sim. O que vai acontecer nesses casos? Às vezes as pessoas comem, por exemplo, como um sanduíche desse enorme. Às vezes o estômago não comporta tudo aquilo e por uma pressão maior, ele acaba expelindo de volta o ácido que foi preparado para estar no estômago e não para banhar as pregas vocais. Quando o ácido volta, ele vem banhando as pregas vocais e essa prega não está preparada para suportar isso, que vai acontecer uma lesão. Então, o refluxo gastroesofágico, ele pode ser tratado e o ideal é que procure um médico otorrino para procurar um tratamento adequado. Então vamos voltar para a nossa tela interativa, agora a tela interativa número 6, que vai trazer para a gente também outra atitude. Isso a gente comete muito, principalmente aqui na nossa região, Cíntia, a gente tem um problema com muito calor, né, e umidade também, mudanças rápidas de temperatura e a gente acaba, tô com muita sede, tô com muita sede. Quando a gente vai beber água natural, por exemplo, a gente não sente que acabou aquela sede, por exemplo, teve uma saciação, né? E aí a gente acaba bebendo mais água, chega uma hora que o nosso estômago também não comporta esse volume de águas, né? E a gente precisa beber um líquido gelado, uma bebida gelada. E isso prejudica a saúde da voz, né? Sim. A gente sempre recomenda a hidratação. Como você falou, o nosso clima é muito quente. E nós trabalhamos com ar-condicionado. Muitas vezes, quando você sai do seu ambiente de trabalho, você passou o dia naquele ar-condicionado, quando você sai, você pega aquele choque térmico, né? E isso é extremamente prejudicial. Mas a questão de beber muita água, a água nunca é demais. A gente recomenda que tome de 8 a 10 copos de água por dia, né? No caso, como você falou, quando você já não suporta mais água, que você dê um tempo. A água, ela vai drenar, né? O seu rim vai drenar todo esse líquido corporal. Então, conforme você vai ingerindo água, você também vai expelindo. E a água é super importante também para hidratar a prega vocal e não cair demais. Então, a gente tem que ter cuidado com a temperatura. Seria a água natural mais indicada? O mais indicado é natural, mas isso não impede de você tomar uma água gelada também. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela interativa falando sobre a alimentação. A gente falou que os alimentos que têm muita lactose acabam produzindo mais saliva e podem, de certa forma, atrapalhar nessa projeção da voz da fala. Comer chocolate ou leite em demasia deixa a saliva mais viscosa. Eu evito fazer isso, principalmente antes do programa, por isso que eu tomo café da manhã bem cedo, que é para dar esse tempo até mesmo de descanso, né? Tirar toda essa impureza que fica realmente na boca. E você tá certa, certíssima. O ideal é que você coma alimentos leves antes de ir trabalhar, né? Quando você for, principalmente você, no caso de ser apresentadora, você tá certa em tomar o café da manhã bem cedo e antes você faz uma refeição bem leve, come uma fruta somente, toma um suco natural. Esse é o ideal, para você também não sentir aquela sensação de você estar pesado, né? Com muita comida. Não é legal. A questão do chocolate. O chocolate realmente deixa a saliva mais viscosa, por ele aumentar essa produção de muco na laringe, que a laringe é a região do trato vocal, né, o órgão responsável por estar fazendo a produção da voz. Então ele vai aumentar essa salivação, vai aumentar a produção do muco e vai deixar realmente a saliva mais viscosa. Então a gente não indica o consumo desse alimento antes de usar a voz. Então vamos voltar para a nossa tela interativa agora, número 7, que vai trazer um outro tópico para a gente já até comentou, mas é importante a gente enfatizar, sobre os choques térmicos, né? Roupas apertadas atrapalham a respiração,
enfim, até mesmo essa questão da temperatura do alimento ou até mesmo do líquido, né? Isso mesmo. A respiração, ela é extremamente importante, então a gente sempre indica que você faça exercícios respiratórios antes de usar a sua voz profissionalmente, né? Então, outra questão que a gente até adiantou aqui foi o choque térmico, né? A gente falou da temperatura, do calor de Manaus que é, e a gente não tem como trabalhar sem um ar-condicionado. Inclusive, em casa também a gente fica muitas vezes exposto ao ar, né? O que vai ressecar a sua prega vocal. E existem pessoas também que são mais sensíveis ao ar-condicionado, que vai causar uma sensação de boca seca, de garganta seca, e o ideal sempre tomar goles de água várias vezes ao dia. Bom, aqui na nossa região, em municípios, é muito comum a gente deixar o ar-condicionado de lado, até porque algumas cidades muito pequenas, comunidades ribeirinhas não têm ar-condicionado, né? Então, eles acabam optando pelo ventilador. E eu percebo que o ventilador tem essa mesma função de ressecar as cordas vocais, né? Isso mesmo, isso que eu ia falar agora. O ventilador também resseca da mesma forma. Sendo que existem pessoas que têm uma sensibilidade maior e outras não. Tudo vai depender do tempo que você está exposto a isso. Fora as impurezas, que dá para se ver a olho nu no ventilador. Né? Isso, sem falar que existem pessoas também que são extremamente alérgicas a isso, a poeira, as impurezas, como você falou, e a esse ar que resseca a garganta. Agora a gente já falou de tudo que deve ser evitado, mas como é que a gente deve identificar um problema na voz? Como é que eu posso fazer isso? Então, geralmente, o primeiro sintoma que você percebe é a falta dela, a falta da voz, que pode ser chamado de disfonia ou de rouquidão. Rouquidão, ela sempre vai aparecer, geralmente, ela está sempre associada a todos os problemas de voz, a quase todos os problemas de voz. Então, sentiu que a voz está falhando, que você está fazendo esforço demais para falar, que você sente cansaço, que a sua voz fica trêmula, ou no final do dia ela está mais fraca, ou fica com várias oscilações. Então, tudo isso são sintomas de problemas na voz. Sentiu qualquer problema desse e persistir por mais de 15 dias, é bom procurar um médico ou um fonoaudiólogo. Agora, existe diferença, Cíntia, em projetar a voz e o ato de falar? Sim, existe sim. O ato de projetar a voz, ele é mais para apresentadores ou cantores, quando eles vão impostar a voz, eles falam mais alto, porém com qualidade de voz. Eles não perdem a qualidade vocal, num tom mais alto. Já o falar alto já é mais sinônimo de gritar, né? O que não tem qualidade nenhuma, o que vai gerar um atrito maior e pode causar uma lesão. Essa é a diferença. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Agora, por que isso acontece muito comigo? Por que a nossa voz sofre alterações no tom ao longo do dia? A gente começa com uma voz que é mais rouca, por sinal, e aí vai melhorando ao longo do tempo. Só que, por exemplo, professores, apresentadores, jornalistas e outras profissões também que utilizam a voz, a gente vai percebendo que vai chegando ao longo do dia, no final do dia vai ficando fraca. Sem voz realmente, mais fraca, né? Por que isso acontece? Então, como eu já falei, né? Todo o nosso estado físico e emocional vai influenciar diretamente na voz. Então, de manhã você está mais disposto, logo sua voz vai estar melhor. No final do dia você já recebeu aquela carga inteira do dia, a sua voz vai ficando mais fraca, você vai ficando mais cansado ao falar. Então, tudo isso vai influenciar na voz. Mas é isso, assim, então. O nosso corpo, ele tem toda uma tensão, né? Uma variação de tensão, que vai refletir também na voz. Então, a voz, ela acompanha o nosso estado físico. Se você está mais cansada, sua voz vai estar mais cansada. Se você está nervoso, a sua voz pode ficar trêmula. Então, tudo isso vai influenciar na voz. Mas é normal a gente amanhecer com essa voz mais rouca? Sim, é normal sim. Por quê? Quando você dorme, o seu corpo está todo relaxado. A sua musculatura está toda relaxada. Então, quando você acorda, você precisa despertar. A gente não espreguiça quando acorda? Então, da mesma forma, a gente tem que fazer com a musculatura do trato vocal. O bocejo é um ato de alongamento dessa musculatura, é um aquecimento. Então, é importante bocejar, faz um bocejo bem grandão. Isso ajuda no alongamento e no aquecimento da voz. É isso. Sendo que é um ato natural, né? Esse bocejo, então o nosso corpo já começa o dia exercitando essa voz, fazendo esse alongamento para que a gente comece as atividades bem, né? Isso, é um ato natural e é muito importante também.
Tanto o bocejo antes de você usar a voz, quanto depois também, ele é muito importante. Esse é um dos exercícios, inclusive passado para os profissionais que utilizam a voz, né? Isso. Agora, falando um pouquinho a respeito das crianças, Cíntia, a gente já falou, por exemplo, nessa questão do adulto, mas é comum ter alterações de voz de acordo com a faixa etária? A gente percebe que muda realmente a voz, né? Inclusive falam até para os meninos, você tem gogó, você fala agora mais grosso. O que isso está relacionado exatamente? Essa alteração de voz, ela vai acontecer na faixa etária de 13 a 15 anos, né? Ela é muito relacionada com a puberdade, alterações hormonais, e só lembrando que isso é passageiro. Coincidentemente, ela vai ocorrer, essa alteração de voz, com o aparecimento da barba. Mas é muito normal e sempre é importante lembrar que é passageiro, que isso logo vai se normalizar e a voz do adolescente vai ficar mais parecida com a voz do adulto. Porém, tem algumas pessoas que ontem eu conheci uma pessoa que ela estava na faculdade, inclusive, estudando, ela deve ter 18 anos, 19 anos, e a voz dela é muito fina, é como se fosse de criança mesmo, né? Tem um nome específico para isso. Voz infantilizada. Voz infantilizada. Sim. Então, o que acontece? Se o seu corpo passou por todas as modificações, por todas as alterações, e a sua voz não acompanhou, isso tem que ser investigado, né? Alguns fatores que causam isso, alterações hormonais, ou outros problemas que precisam também ser avaliados. Mas isso pode ser tratado normalmente, a pessoa pode ter uma voz compatível com o seu porte físico, com a sua idade. Inclusive, a gente até fala que para quem trabalha em veículo de comunicação, a gente está aqui falando de uma forma, e quando a gente vai gravar alguma chamada, por exemplo, acham que minha voz muda muito, eu acho assim, que fica mais infantilizada. Porém, algumas pessoas dizem que não, que ao impostar a voz fica mais adulta. Por que isso acontece? Por que minha voz no WhatsApp, por exemplo, quando a gente vai gravar, é uma e falando é outra, Cíntia? Então, acontece que a gente tem uma alteração de feedback cerebral. Quando você grava a sua voz, pode ser o melhor gravador com a última tecnologia. Você sempre vai achar a sua voz diferente, não sempre vai achar que a culpa, na verdade, é do gravador, né? Então, o gravador, às vezes quase sempre, né? O que acontece? Quando você fala, você tem um feedback vocal, né? A sua voz você vai ouvir por via aérea e por via óssea. A sua voz é uma, você sente que ela é mais grave, né? Mais forte. Quando você grava, o gravador reproduz para você a versão mais próxima do que as outras pessoas vão ouvir de você. Então, aquela é o mais próximo da sua voz. Então, quando você fala, você ouve por via aérea, né, por ondas sonoras que vão diretamente no conduto auricular, e também você ouve pela via óssea, que são as vibrações dos ossículos. Mas o gravador não vai reproduzir da mesma forma. Mas é normal, pode ser o melhor gravador do mundo. Com a última tecnologia, você nunca vai gostar da sua voz. Então agora eu tô mais tranquila, viu, Cíntia? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde vocal, alguns mitos, verdades, envolvendo canto e até mesmo sussurrar, falar alto. Será que isso tem alguma relação com a audição, por exemplo? Isso a gente vai descobrir ainda nesta edição. Você de casa pode enviar suas perguntas, seus questionamentos que vão ser respondidos ao vivo. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 83 62 85. A gente volta já.